Vamos fechar os olhos. Obrigada por Jesus. Só posso nos abençoar com o Senhor como Deus. Só posso caminhar com o Senhor. Agora, cada vez mais, Senhor, estamos precisando. Posso nos abençoar, nos iluminando na nossa trajetória, que a gente possa sempre aproveitar tudo que o Senhor traz para modificar um pouquinho a nossa caminhada. Nos abençoe, Jesus, hoje e assim seja. Esperar o pessoal. Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa inspirar a cada um de nós. Que nós possamos aqui, durante esses momentos de reflexão, abrir os nossos corações para que esses ensinamentos possam calar em nossos corações e possam se tornar úteis na nossa vivência, no nosso dia a dia. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. E o título desse capítulo de hoje é Convém Refletir. E se tem uma coisa que, ao longo dos estudos, a gente pode ir percebendo, aprendendo, é que quando se trata do Emmanuel, a gente já começa o aprendizado só pela leitura do título. Saulo César, que é um estudioso, é autor do Evangelho por Emmanuel, ele fez uma coletânea de 7 volumes de todas essas mensagens do Emmanuel que estavam espalhadas em diversos livros, e são mensagens que explicam os versículos do Novo Testamento. Então, o Saulo é uma das pessoas hoje com maior conhecimento da obra de Emmanuel que nós temos aqui no Brasil. Saulo nos diz que o título das lições de Emmanuel nos dão um norte. Ele nos mostra mais ou menos o que será abordado e o que é o foco principal da mensagem. E esse título, Convém Refletir, ele é interessante porque quando a gente pensa em refletir, a primeira ideia que nos vem à mente é pensar, é raciocinar, é você fazer uma reflexão a respeito do assunto que você deseja, encontrar de repente uma resposta, uma orientação. É uma introspecção que a gente faz. Mas o significado dessa palavra também pode ser outro. Além de fazer uma introspecção, da gente pensar, ponderar a respeito do assunto, nós temos um outro significado. Emmanuel vem nos dizer que refletir é como a gente ver com a consciência. É uma visão mais profunda a respeito de tudo, daquilo que nós estamos tendo contato no momento, seja um ensinamento, seja uma situação da nossa vida. Refletir é ver com a consciência. Mas essa palavra também tem um outro significado. Quando a gente vê a nossa imagem no espelho, ou quando a gente vê um lago de águas calmas, onde ali a paisagem está refletida naquelas águas, é a mesma palavra. Ocorreu ali a reflexão da luz, que é quando um feixe de luz ele vai bater na superfície. Imagina que isso aqui fosse um espelho, um lago. Então pode ser qualquer superfície. O feixe de luz bate, incide nessa superfície e volta.
No mesmo ângulo que ele bate, ele retorna. Isso já dá uma outra perspectiva para a gente analisar a lição da noite. Ela não é simplesmente para a gente pensar, para a gente fazer uma introspecção, mas ela nos convida a refletir, ou seja, ela nos convida a colocar aquilo ali de dentro para fora. Então, se a gente for pensar, já no título, Emmanuel nos dá um conselho precioso acerca do versículo que nós vamos ver na noite de hoje. É necessário que nós coloquemos isso em prática, que a gente reflita essa lição, não só com o pensamento, mas principalmente com as ações. Olha o exemplo que eu dei. Aqui a paisagem está refletida nas águas calmas. Só que se nós estivermos com a nossa mente o tempo todo atribulada, com o nosso dia a dia, o tempo todo ocupado de afazeres, nós não tivermos um tempo para que a gente possa acerenar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração, como nós vamos ter essa tranquilidade desse lado para refletir alguma coisa boa? Nós vemos hoje em dia a sociedade tendo que se dividir entre tantas tarefas, entre tantos afazeres, entre tantas ocupações, e às vezes naquele minutinho que nós poderíamos estar em casa, em silêncio, com nós mesmos, fazendo essa introspecção, acalmando o nosso coração, a gente evita esse contato mais íntimo com a gente mesmo. A gente liga a TV, a gente liga o celular, coloca uma música. Então nós não estamos conseguindo acerenar ao ponto de a gente conseguir ter essa calma para nós refletirmos aquilo de bom que já está dentro da gente. Que a gente só precisa de um pouquinho mais de calma para que a gente possa refletir isso. Porque na teoria, nós já estamos com um avanço bem grande. Todos nós, André Luiz nos fala nos seus livros, que todo aquele que tem uma semana de espiritismo já tem bagagem suficiente, ele já não pode alegar desconhecimento das coisas. Então, todos nós já temos esse conhecimento, ele vem acumulado em nossas existências, ele vem gravado na nossa consciência. Agora nós precisamos dessa tranquilidade para que a gente possa colocar isso em prática, para que a gente possa refletir tudo aquilo que já está dentro da gente de bom. Jesus não disse para a gente: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as glórias, as boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Mas como a nossa luz vai brilhar se nós estivermos com as nossas águas turbulentas, se nós estivermos com o nosso pensamento o tempo todo atribulado acerca das questões materiais, se nós não reservarmos um tempo da nossa vida, do nosso dia, para pensarmos sobre a nossa vida espiritual, sobre a trajetória que a gente precisa trilhar para o nosso crescimento. Então, começando com esse conselho de Emmanuel, para que a gente possa refletir, o versículo que ele vai trabalhar é esse, que está na carta de Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então é isso que convém a gente refletir na noite de hoje. É esse versículo de Tiago que escreve essa carta belíssima aos seus conterrâneos. Ele escreve para as 12 tribos de Israel. E é uma carta que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vale muito a pena. Porque ele dá conselhos práticos, conselhos de um irmão mais velho, de um pai, falando para
para os seus filhos espirituais. É muito bonita e muito aplicável. E hoje a gente vai pegar junto com Emmanuel esse versículo e a gente vai estudar tentando entender um pouco mais o que Tiago desejou passar para a gente de forma sucinta aqui nesse versículo. Então, a primeira coisa que Emmanuel fala, ele já começa utilizando essas 3 palavrinhas: analisar, refletir e ponderar. Essas são as 3 modalidades do ato de ouvir. Então, tudo que a gente ouve, nós precisamos analisar, refletir e ponderar acerca da utilidade daquilo. Eu acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar dos 3 crivos que Sócrates já empregava, depois Kardec veio trazer também na codificação, que é você saber se é útil, se é bom, se é verdade. Então, são 3 coisas. Quando nós ouvirmos, nos façamos essas 3 perguntas, principalmente antes de repassarmos adiante. É útil? É bom? É verdade? Porque hoje, às vezes, recebemos tantas informações e nós não enxergamos utilidade, não enxergamos bondade, não enxergamos, às vezes, a mais pura verdade, e mesmo assim nós fazemos questão de passar adiante, sem verificar as fontes, sem pensar que aquilo ali pode estar ofendendo alguém, pode estar tirando o restinho de esperança que existe em uma pessoa. E muitas vezes a gente dispara essas informações sem antes pensar qual o trabalho que nós estamos executando para Jesus, passando aquela informação adiante. Que semente nós estamos plantando? Evolução espiritual e sabedoria a gente adquire treinando. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu estava ouvindo um estudo que eu gostei muito. E o palestrante dizia que essa oportunidade que às vezes a gente pede de trabalho, ela é muito necessária para cada um de nós. Porque nós ainda não temos a espontaneidade, às vezes, o automatismo de agirmos corretamente o tempo todo. Como assim? Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou na rua dirigindo meu carro, vem alguém e me fecha. E ali naquele momento eu tenho vontade de parar e tirar satisfação com a pessoa. Mas aí eu lembro, e se for alguém que estava me assistindo quarta-feira lá no Amor ao Próximo? É melhor eu ficar quieta. Às vezes a pessoa está com pressa, às vezes a pessoa não está se sentindo bem, está com problema, teve um dia ruim, que ela possa seguir com Deus. Então, o fato de nós termos um compromisso de trabalho com Jesus nos faz o tempo todo estarmos mais vigilantes. Nos faz pensarmos nas nossas atitudes lá fora. Por isso a importância da gente se comprometer com algum trabalho. Porque ainda não é espontâneo da nossa parte agirmos conforme os ensinamentos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Nós ainda vamos ter momentos em que a gente vai deixar aquele homem velho, aquela velha personalidade a tomar conta da gente. Então nós precisamos desses trabalhos para que através da disciplina a gente possa ir treinando o nosso espírito a agir da forma correta em todos os momentos. É como a academia. Quando você vai à academia, você tem um dia na semana que você exercita músculo superior, um dia você faz músculos inferiores, um dia você faz cardio, tudo separadinho. Cada um tem a sua função. E é a mesma coisa na nossa vida. Aquele companheiro ou companheira mais difícil é o dia do treino mais pesado. É aquele dia que o personal te pega e fala assim, hoje você vai sair daqui se arrastando. É esse companheiro que Jesus coloca no nosso caminho para nos dar um treino mais intensivo.
E Emmanuel continua: é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Vocês já imaginaram que hoje, além de estarmos cercados por uma nuvem de testemunha espiritual, como Paulo já nos disse há 2000 anos atrás, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, nós atraímos para o nosso convívio aqueles indivíduos desencarnados que se afinam com o nosso pensamento, com a nossa vibração. Mas vocês também já perceberam que essa multidão que nos dá o tempo todo sugestões, também hoje se multiplica através das redes sociais? Vocês já pensaram que nós podemos ter contato com pessoas do mundo inteiro, nos sugerindo, nos influenciando, tanto para o bem quanto para o mal? E vocês já pensaram que nós também desempenhamos esse mesmo papel? Que sugestões será que nós estamos despertando nas outras pessoas? O nosso comportamento está levando as pessoas a expressarem que tipo de reação? O nosso exemplo está sendo benéfico para as outras pessoas? O que de bom nós temos plantado? Então, são essas perguntas que nós temos que, ao final do nosso dia, reservarmos um tempinho para a gente responder para nós mesmos, na nossa intimidade. Hoje, será que eu plantei boas sementes? Será que o que eu falei ofendeu, prejudicou? Será que eu cometi algum falso testemunho durante o meu dia? Alguma calúnia? São coisas que nós precisamos começar a exercitar. Porque esse exercício de autoconhecimento é que vai fazer com que a gente identifique os pontos onde nós precisamos trabalhar. E ele continua: sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Então, primeiro, a gente observa. Depois a gente executa. Só que, às vezes, a gente só observa. A gente passa uma existência inteira observando e a gente não sai do terreno da teoria para o terreno da prática. E tudo na vida exige prática. Se você vai a um médico, você espera que ele tenha passado por uma residência antes de começar a desempenhar o papel, por exemplo, de um médico cirurgião. Você imagina ir a um médico que só teve contato com livros, que nunca tocou em uma pessoa. Você não vai confiar a sua vida, o seu corpo, a alguém que não tem essa prática. E é assim que a gente deve pensar, em tudo aliar a teoria e a prática. Porque se a gente ficar só com a prática, é bom? Sim, é bom. Mas, de repente, aquelas conclusões que a gente poderia utilizar a teoria para nos ajudar a chegarmos rapidamente, se a gente ficar só no campo da prática, sem a teoria, a gente vai levar muito tempo para chegar naquelas conclusões que um pouquinho de estudo nos proporcionaria chegarmos rapidamente. Então, por isso a importância da gente estudar, mas também da gente praticar. Porque um auxilia o outro. Porque assim a gente caminha mais rápido. Então, observar, sim, ele chama essa atenção. Mas também tem executar as tarefas do Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante
na estrada evolutiva. Olha que coisa importante. Quantas vezes nós nos pegamos em um diálogo com alguém e, na verdade, não existe diálogo, existe um monólogo. Porque você fala, mas você não presta atenção naquilo que a outra pessoa te diz. Ali está tendo um diálogo? Não, é um monólogo. Porque às vezes a pessoa está querendo te dizer algo e você, na preocupação de revidar ou de demonstrar que ela está errada, você sequer presta atenção nos argumentos, nas justificativas, nas dificuldades que aquela pessoa está apresentando. Então é importante, antes de tentar falar, a gente ouvir em todos os diálogos. Deixar o nosso ouvido, por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Porque nós precisamos ouvir mais. Ouvir, analisar, refletir, ponderar, para que a gente possa falar com acerto. Então são 3 aspectos antes da gente começar a dar a resposta que a pessoa às vezes está esperando. E é interessante que Emmanuel continua assim, de uma forma tão sucinta, mas as frases dele dizem tanto para a gente. Quem ouve, aprende. Nem que seja por insistência. Se você vai ouvindo, você aprende. Quem fala, doutrina. E isso é um aspecto muito importante. Porque todos nós, hoje em dia, fazemos questão de exercermos essa liberdade de expressão que nós temos. Todos nós, hoje, adquirimos uma liberdade de expressão que nós devemos, sim, valorizar. Mas nós temos que tomar cuidado para que a nossa liberdade não fira as outras pessoas. Nós temos que ter cuidado para que o que a gente fala não se torne uma faca sendo enfiada no coração das outras pessoas. Porque muitas vezes, querendo defender o nosso ponto de vista, querendo justificar, às vezes, as nossas atitudes, as nossas escolhas, nós falamos coisas que magoam, que machucam, ou que doutrinam, que levam as pessoas para um caminho de desesperança, de desespero, de falta de fé. Então nós temos que ter cuidado com tudo que nós falamos, porque não é só quem está aqui na frente que está doutrinando, não. Nós estamos no nosso dia a dia, através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, nós estamos doutrinando quem está ao nosso lado. Chico Xavier tinha uma frase que eu acho linda, que ele falava que, às vezes, nós, nas nossas atitudes, na nossa vivência, somos o único evangelho que o outro lê. Às vezes ele não conhece nada daquilo que nós conhecemos. E a única referência que ele vai ter de virtude serão as nossas atitudes. Então, um guarda, quem ouve guarda, e quem fala espalha. E aqui a gente pode lembrar dos 4 tipos de modelos, de padrões, a gente chama de arquétipos, nos nossos estudos do Evangelho. 4 arquétipos diferentes, quando a gente está tratando de comportamento dos seguidores da doutrina. Nós temos aqueles que são indiferentes, que às vezes ouvem, não realizam mudança nenhuma, não fazem questão de passar aquilo adiante. Nós temos os beneficiários, aqueles que vêm sempre buscar benefícios, sejam através do passe, das curas, das soluções das obsessões. Nós temos aqueles que ouvem,
e internalizam o aprendizado, e nós temos aqueles que externalizam. Aquele que pega, que já amealhou as sementes e decide sair para semear. Então, são esses 4 tipos: os indiferentes, os beneficiários, os que internalizam e os que externalizam. Um guarda, outro espalha. Então, são esses 4 tipos. E como a gente vê na parábola do semeador, que aquele que sai para semear, ele joga as sementes em solos diferentes, nós também estamos sempre semeando em solos diferentes. Então, muitas coisas que nós vamos falar, às vezes para um filho, às vezes para um companheiro de jornada, às vezes para um colega de trabalho, muitas coisas vão cair num solo pedregoso. E aquilo ali não vai criar raízes. Às vezes a pessoa ouve no início, fica empolgada, você acha que vai haver uma mudança, mas como aquilo ali está ainda em uma terra muito superficial, não é possível criar raízes. Então toda aquela empolgação logo acaba e aquela plantinha não vai para frente. Mas nós continuamos semeando, porque é interessante quando a gente pega essa parábola, porque quando o semeador sai para semear, ele só faz o percurso de andar para frente. Ele não volta para ver se o que ele semeou já cresceu, já germinou, já frutificou. Então é esse o nosso papel. Nós estamos sempre a semear, mesmo que naquele instante o sol queime aquela plantinha nova que estava nascendo ali, que ela não venha a vingar, vamos continuar na nossa semeadura, sempre para frente. Esse é o papel do semeador. Esse é o papel daquele que espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. E aqui é a questão que nós tínhamos comentado mais atrás um pouquinho. A questão daquele treino no nosso dia a dia para a gente adquirir essa experiência. Porque a gente só consegue transmitir pelo exemplo se nós tivermos essa experiência de vida. Se nós tivermos já adquirido aquele conhecimento internalizado, aí sim a gente consegue externalizar. E olha como Emmanuel continua. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Ele vem mais uma vez explicar aquele versículo de uma forma clara. Porque para observar, nós temos que a todo momento observar. Que seja até aquilo que nós não devemos fazer ou repetir. Muitas vezes nós estamos imersos numa situação em que aparentemente nada de bom pode se extrair dali. Aparentemente está tudo errado, todas as pessoas estão agindo de uma forma equivocada, que não é para o bem, mas até dali, com a nossa observação, a gente pode extrair os aprendizados. Até dali, onde você acha que está tudo errado, você consegue extrair aquilo que você não deve fazer, para que você não venha a passar por aquela situação. Então, a observação, ela é importante. Porque se nós adquirirmos o conhecimento na experiência, o fato de nós observarmos e tirarmos a lição dali, evita que a gente tenha que passar por experiências, às vezes, dolorosas. Às vezes a gente não precisa cair para aprender. A gente pode aprender com a queda do outro. A gente pode observar que ali existe uma pedra de tropeço e fazer o desvio.
nós estaremos igualmente adquirindo experiência, sabedoria, sem a necessidade de tropeçarmos na pedra. Então, a observação, ela é importante. Mas é interessante que, às vezes, muitas vezes, inclusive, a gente para a nossa existência só no campo da observação. E eu ganhei um marcador de livro de uma frase que me incomodou profundamente, uma frase do Eurípides Barçanufo, que ele vem falar assim: muitas vezes a paz não é nada além de ociosidade. E essa frase me incomoda, porque às vezes você passa uma vida inteira em paz, observando, porque dentro de você está tudo tranquilo, está tudo bem, mas às vezes a gente tem um caos ao nosso redor. E a gente observa e não é capaz de ir solucionar aqueles problemas, de ir ajudar, de oferecer a mão para aquele que está precisando. A gente fica ali dentro da nossa casa, que está em paz, que está tudo tranquilo, naquela ociosidade, sem olhar para a casa do nosso vizinho, onde muitas vezes falta tudo. E a gente, às vezes, nós temos muito esse hábito. A gente estava estudando no domingo aquela parábola do homem rico, que ele teve uma colheita farta e ele não tinha onde guardar, então ele fala: eu vou aumentar os meus celeiros. Mas Deus fala para ele: tome, nessa noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então a gente estava comentando que nós temos o hábito de julgarmos aquele que tem uma situação financeira privilegiada, dizendo que inexoravelmente ele vai cair. Aquele ali está condenado, porque Jesus falou que um rico não entra no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha. Então a gente olha já com um olhar de condenação. E às vezes a gente faz o contrário também. A gente olha para aquele irmão que vem numa situação de extrema dificuldade e a gente fala: está pagando erro do passado. Então não vou fazer nada não, porque aquele está pagando, senão eu vou atrapalhar ele. Isso é um julgamento da nossa parte totalmente superficial. Porque, às vezes, as pessoas precisam passar por experiências. Mas não significa que a gente deva ficar só no campo da observação, olhando o outro sofrer. Jesus não ficou lá de cima, olhando a gente errar. Ele veio aqui ensinar como fazer. E da mesma forma, ele espera que a gente saia do campo da observação para o campo da ação. Que a gente pegue a parte que nos compete de ajudar o outro, minimizar aquele sofrimento, porque nem todo mundo que está passando por situação difícil está espiando o passado, não. Às vezes ele está passando aquilo ali para adquirir experiência. Às vezes ele está passando aquilo ali por amor a alguém que precisava passar por aquilo e aquela pessoa decidiu estar ao lado, estar junto, dividindo aquela carga de dor e de sofrimento. Então, cabe a gente sair desse campo da observação e ir lá ajudar. Nem que seja com palavras. E ele faz questão de destacar aqui mais uma vez que a gente deve ser tardio em irar-se. E Emmanuel tem uma frase que está no livro Luz e Vida, que eu estava vendo hoje esse livro, e ele fala mais ou menos assim, que a cólera, que a ira, é como se fosse uma implosão mental, e que as consequências são catastróficas, são desastrosas, imprevisíveis. Então a gente não tem noção do que acontece com a gente quando a gente deixa se tomar por esses sentimentos de cólera, de raiva, de ira, de ódio.
A gente não tem noção do que isso causa no nosso perispírito, dos males que nós vamos desenvolver, das doenças que nós vamos causar na gente. E é interessante que nesse mesmo livro, chama Luz e Vida. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito interessante, porque ele coloca uns passos para a gente poder evitar essa situação de ira. Ele coloca nesse texto, primeira coisa, parece até engraçado, né, a gente repetir isso, mas são conselhos do Emmanuel. Se o Emmanuel aconselha, é porque funciona. Primeira coisa, numa situação de ira, conte até 100. Parece bobagem, né? Mas às vezes 1 segundo, 1 minuto que a gente para refletir, a gente deixa de falar algo que iria ofender ou que iria agravar a situação, ou a gente deixa de fazer algo. Então, a primeira coisa que ele fala é para a gente contar até 100. Aí depois ele fala para a gente ir, se isso não funcionar, para a gente ir para um lugar à parte e fazer uma oração. E aí, se isso não funcionar, tem mais um passo, que é você ir para o meio da natureza. Que ali no meio da natureza, o seu espírito vai encontrar as energias necessárias para se reequilibrar. E é interessante que ele fala que se tudo isso falhar, procure um templo e refaça a sua oração. Um templo pode ser de qualquer religião. Procure e faça novamente a sua oração, pedindo aos bons espíritos que ali trabalham para auxiliarem no seu reequilíbrio emocional e mental. Então, são 4 passos simples que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para evitar essas situações de implosão dos nossos sentimentos. E ele continua: certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Enche a boca com um copo d'água, dorme uma noite de sono para você ter tempo de pensar melhor, antes de tomar essas atitudes, baseadas muitas vezes nesses momentos de desequilíbrio mental, muitas vezes sob a influência de espíritos que também estão ali desarmonizados. Então a gente tem que ter cuidado. Nunca se deixar levar por aquela situação do momento. Em último caso, Emmanuel coloca naquele livro, Luz e Vida, em último caso, recorra a um medicamento. Se você não vê que não está dando conta, não deu conta da situação, ele recomenda recorrer a um medicamento, um calmante, um sedativo, que possa te ajudar. Mas ele fala, deixa bem claro, em último caso. Então ele sempre coloca a oração como um primeiro passo para que a gente possa voltar a esse equilíbrio e possa acertar naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, muita atenção, porque esse é o resumo de todo o estudo. Se a gente começa a ouvir, certamente que a gente vai conseguir chegar naqueles fins a que nós nos propomos quando nós reencarnamos aqui. É uma coisa interessante que a gente pode observar
nos livros de André Luiz, especialmente em Nosso Lar, quando ele chega e ele sai do umbral, e ele chega no plano espiritual, na cidade de Nosso Lar, ali ele vai recebendo vários conselhos. E ele ouve com atenção todos esses conselhos. André Luiz, evite falar de doenças. André Luiz, evite falar tanto de si mesmo. André Luiz, evite falar de coisas desagradáveis. E todos os conselhos que ele recebe, ele coloca em prática. André Luiz, sempre que for possível, deixa a diversão em prol do trabalho assistencial, da ajuda ao próximo, do socorro. E tudo isso ele consegue ir devagarzinho, se policiando e colocando esses conselhos em prática. E a gente percebe que se ele demorou 8 anos no umbral, porque ele não tinha a condição de vibrar para fazer uma prece, a gente observa que em pouco tempo, quando ele é resgatado, até o final do livro, já houve nele uma mudança significativa, porque ali tudo que ele recebeu de conselho, e ele recebe muitos conselhos da dona Laura, da mãe dele, que já é um espírito que está num plano superior, tudo ele coloca em prática. Então ele se dispõe a ouvir com atenção e a praticar tudo aquilo que ele ouve, todos aqueles bons conselhos. E ele dá um salto, porque ele chega ao ponto de conseguir visitar a sua família, de ver todas as dificuldades que eles haviam passado, todas as mudanças que ocorreram ali na sua casa, inclusive tendo a sua esposa se casado novamente, ele consegue manter a sua vibração, a sua harmonia, porque ele se lembra dos conselhos que ele recebeu e ele coloca aquilo em prática. E aqui, essa é uma frase do Casimiro Cunha: quem não sabe refletir, nem sofrer, nem tolerar, jamais chega a discernir e nem sabe administrar. Então, para a gente ir caminhando para esse finalzinho aqui do nosso estudo, a gente tem que aprender a tudo que ouvir, parar e refletir. No nosso dia, nós temos que ter um tempo dedicado para a gente, que seja para fazer uma leitura, até para ouvir uma boa música, mas também um tempinho para a gente pensar. Não pensar nos problemas daqui do plano material, não, mas pensar naqueles problemas mais profundos que nos trouxeram aqui. Porque nós não vamos parar a nossa vida para que a gente mude, faça a nossa reforma íntima. A gente vai ter que fazer com ela andando mesmo. A gente não pode parar tudo ao nosso redor para a gente olhar para dentro da gente, identificar aquilo que precisa ser mudado e mudar. Isso tem que ser feito com o planeta girando, com todos que estão à nossa volta. Então é uma tarefa que é a mais importante, que é por isso que a gente está aqui. E às vezes a gente dá tão pouca importância, a gente reflete tão pouco. E reflete pouco não só naquilo que nos chega de conhecimento, mas reflete pouco também no sentido daquilo bater e se exteriorizar. Então o nosso convite, o convite que Emmanuel veio fazer aqui hoje, é que além de refletir com o raciocínio, a gente comece também a refletir com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas ações, com as nossas palavras, tudo aquilo que se exterioriza da gente possa refletir a nossa essência, a essência divina que há na gente. Já está tudo ali, a gente só precisa ir tirando essas camadas que a gente foi criando ao longo do tempo, de equívocos,
de escolhas erradas, de enganos. Mas no fundo está tudo ali, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, o nosso íntimo é divino. A gente só precisa ir tirando essas casquinhas para que isso possa brilhar e refletir. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós aqui presentes, nos dois planos da vida, e que esse convite possa ser pensado, analisado, sentido, como é a mensagem de Jesus, como deve ser a mensagem de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos inspire em nossa caminhada, dia após dia. Muito obrigada, boa noite para todos. Wagner. Que Jesus continue nos abençoando.